Olá, meu nome é Alcione Marocco e ao lado de Luciano Matos apresento este podcast Precision Talks. A nossa convidada especial, doutora Kênia Chaves, já chegou, então roda a vinheta. Estamos de volta, que bom, mais uma edição do Precision Talks. Bem-vindo, Luciano, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez por estar presente. Obrigado, doutora Kênia, pela participação. Que seja aí mais um episódio de muita informação isso mesmo. Para todos. Esperamos que você já tenha assistido ao nosso episódio 1 e tenha aprendido muitas coisas que compartilhamos aqui. Doutora Kênia, que prazer tê-la conosco. Bem-vinda, tudo bem? Bem-vinda, obrigada. É sempre bom vir as primeiras vezes num lugar bonito como esse, cheio de gente boa, é legal, né? Muito bom. Nós estamos aqui no Precision Talks, que é uma extensão do nosso evento presencial, para transformar esse podcast num palco para especialistas médicos da nossa região. E tem sido assim. Hoje não vai ser diferente. Luciano, eu quero começar com você falando um pouco da sua especialidade. Você é um consultor renomado de clínicas médicas. Você é o homem que traz direcionamento, que alivia a pressão sobre o especialista médico. Como você vê o mercado da medicina hoje? Responsabilidade está... Cada episódio que passa, a responsabilidade fica maior, aumenta, né? É verdade. Mas, obrigado pelas palavras. O meu trabalho é justamente esse, né, Alcione? A gente fala que a Dr. Growth foi criada para o médico ser médico. E a gente traz toda essa clareza da parte de gestão, da parte empresarial, que muitas das vezes o médico ele não estudou, né, na sua formação e ele não gosta de fazer isso, né? Ele gosta de ser médico, gosta de cuidar das pessoas, né? Então, a Dr. Growth chega no mercado para deixar, né, o médico ser médico e a gente cuidar, né, da parte de gestão de pessoas, gestão de processos, enfim, tudo que uma clínica precisa. A doutora Kênia Chaves é uma grande amiga, parceira do meu projeto Sempre Jovem. Quero convidar você para conhecer lá no @Alcione Marocco do Instagram. E ela está aqui hoje para compartilhar conosco não só a sua experiência no episódio que nós estamos fazendo e também no evento número 1 do nosso Precision Talks, mas principalmente para que você possa conhecer a sua especialidade. Ela é otorrinolaringologista e especialista em sono. Como as pessoas precisam desse especialista. Eu queria que você comentasse um pouco como você escolheu essa área. Não só isso, eu falei aqui um pedacinho muito pequeno do seu grande currículo, mas eu queria começar falando do sono. Tudo bem? Bem-vinda, pode ficar à vontade. Tudo bem. E o sono é uma boa área para a gente falar, porque é uma coisa que está presente na vida de todo mundo e que tem um grande impacto, né? Então, assim, eu entrei para o sono através da otoneurologia. Então, eu fiz a otorrino primeiro, que estudou ouvido, nariz e garganta. E depois, a área que eu mais me apaixonei foi a área de tontura e zumbido, que é a otoneurologia. E quando a gente vai estudar o tontura e zumbido, na verdade, a gente abre um leque para estudar várias outras coisas. E uma dessas coisas foi a medicina do sono. Como otorrino, já tinha estudado algumas coisas, mas principalmente a apneia do sono e principalmente tratamento cirúrgico, né? Mas quando a gente vai estudar a fundo mesmo e ver todos os outros tratamentos e todos os outros distúrbios, principalmente insônia, que é o mais comum deles, a gente vai vendo o quanto que a gente consegue modificar a qualidade de vida dos pacientes, inclusive melhorar sintomas de outras áreas, de outras doenças que talvez os pacientes nem percebam que tem relação. É verdade. Você tem algum distúrbio do sono? Você dorme bem? Eu durmo bem, cada vez venho estudando mais sobre a importância do sono, né? Até anotei aqui para te perguntar sobre o ciclo circadiano, né? Que está, né, cada vez mais sendo presente nos podcasts, né? e etc, né? E a minha vida melhorou muito quando eu aprendi a dormir cedo para acordar cedo, né? Então hoje eu sou a pessoa que acorda 5h30, 6 horas da manhã, vou para academia. E a partir disso, a minha performance mudou, né? E eu faço isso tem 3 anos e são os 3 anos que eu sou mais produtivo na minha vida, sem sombra de dúvidas. Respeitar a nossa biologia parece uma coisa simples, boba, que todo mundo devia saber, mas não é. E quando a gente consegue usar isso a nosso favor, a gente fica muito mais produtivo, que é a nossa grande demanda de hoje, né? Porque as pessoas têm mais dificuldade de desligar, não é assim? Vai para a cama com o celular, fica vendo as coisas que gosta, nisso quando você vê é 1h da manhã. Pois é, e isso de...
Porque quando a gente quer desligar do trabalho, o que a gente faz? Vou lá no celular distrair um pouquinho. Só que as telas, elas liberam dopamina, que vira norepinefrina, que deixa a gente mais ligado, ativa o nosso sistema de fuga ou luta, nossa famosa ansiedade. E aí atrapalha ainda mais o sono. Porque para a gente começar a dormir, a gente tem que entrar naquele estado assim de paz, de tranquilidade, que a tela não ajuda a gente em nada. Então a gente tem que voltar um pouquinho aos velhos hábitos daquele livro em papel mesmo, de escrever um pouquinho no papel, ou conseguir desligar pelo menos uma horinha ali antes da hora que a gente precisa dormir, porque senão realmente a gente atravessa a madrugada. Você sabe, Luciano, que eu fiz a polissonografia com a doutora Kênia. E foi muito interessante, porque a polissonografia é aquele exame que você tem que ir para o hospital ou para uma clínica, ficar ligado num monte de fios. Minha mãe já fez algumas vezes. Esse exame faça a detecção se você tem apneia do sono e qual grau. E a gente fez um exame super moderno, que eu queria que você compartilhasse com a nossa audiência aqui do canal, que é essa novidade. Pode contar. Ele é um exame muito portátil, muito simples. E eu adoro as coisas simples e eficazes, né? Claro. Eu também. Então, é um sensor no dedo, normalmente a gente coloca no dedo indicador, e um aplicativo no celular. Então, o paciente pega esse aparelho lá na clínica, a secretária explica direitinho como que é para fazer em casa, passa pelo celular também um PDF com todas as telas que o paciente tem que ir. Chega em casa, o paciente coloca o sensor no dedo, aperta um OK no aplicativo e dorme. E no dia seguinte, ele finaliza o exame, entrega o exame pra gente e 5 minutinhos depois já sai o laudo. Então, assim, é um exame muito prático, muito simples, sem aquela confusão de ter que marcar, de ir para a clínica, dormir na clínica, cheio de fio, não posso nem mexer de um lado para o outro, nada disso. Então, é muito confortável. Facilita muito a detecção, que o diagnóstico, que é a primeira fase, né, para a gente melhorar, para o nosso tratamento. E, claro, para o paciente começar começar de fato o tratamento e começar a perceber a melhora. Muito bom. Você está chegando agora? Esse é o Precision Talks, o podcast que traz para a cena deste espaço os especialistas médicos da nossa cidade. Luciano, nós estamos falando de sono, de cansaço, de revitalizar as pessoas através dessas boas práticas. E você é um especialista que faz o médico dormir tranquilo, não é assim? Eu queria que você, eu não sei se você se lembra, mas me marcou muito na sua palestra, na nossa edição 1 do evento presencial, que você mostrou os dados de como os médicos que não atentarem para a sua qualidade de vida podem ser impactados por estresse, por depressão e esse tipo de coisa. Eu queria que você falasse a importância da gestão para o médico hoje. A saúde física ela é importante, a doutora está falando, mas a saúde financeira, eu acho que ela contribui muito para a nossa saúde física, uma noite tranquila, e nossa saúde mental ser mais tranquila, né? O dinheiro, né, ele não resolve tudo, mas ele resolve muitas coisas, principalmente se tratando de meio empresarial, né? Toda clínica é uma empresa, né? Os médicos muitas das vezes saem, né, da faculdade com, né, vontade de ajudar as pessoas, né, de fazer a diferença na vida dos pacientes deles, acabam abrindo seus consultórios depois de um tempo, mas esquece que aquele consultório é uma empresa, né? E muitas das vezes ter uma empresa é ter problemas, é ter dor de cabeça, né? Ainda mais tratando de Brasil, né, onde tudo é certo hoje, amanhã já está errado, né? Você faz de tudo para recolher o seu imposto certo, daqui a pouco você está recolhendo ele errado porque a regra mudou e você nem sabe. Então isso acaba tirando o sono, né, dos médicos e dos empresários, né? Então a nossa empresa ela ajuda com que você tenha saúde financeira para você conseguir cuidar do resto, né, de uma forma mais leve. Tá? Então o nosso papel é fazer gestão, né? A gente faz gestão de pessoas, a gente faz gestão de dados e através dos dados que a gente consegue tranquilizar esse médico, né? Ou então falar, doutor, não é para ficar tranquilo mesmo, isso daqui está péssimo, né? Vamos mudar a rota, vamos para outro lugar, ou fecha, né? Não faz sentido nenhum isso daqui, ou para, né, de fazer dessa forma, mas o nosso papel é sempre deixar muito claro as coisas, né? Sejam as coisas boas, mas principalmente os sinais de alerta também. Muito bom. Doutora Kênia, o médico, o especialista médico ainda tem medo de ser chamado de empresário? Ainda é um tabu? Muito. Eu acho que essa parte de
gestão é sempre um grande desafio para a gente. Porque a gente estuda muito a biologia, os tratamentos, a bioquímica, e essa é uma parte que a gente faz assim fácil, tranquilamente. Mas essa parte de gestão, de marketing, como a gente estava conversando, é tudo coisa que a gente foi aprendendo depois de ser médico. E então é uma coisa que a gente tem muita insegurança. E nessa trajetória o que a gente mais precisa são pessoas de confiança para ajudar a gente a sempre crescer, né? Eu fico pensando, Luciano, que esse espaço ele tem que ser bem aproveitado para que a gente possa destruir alguns pensamentos ou crenças que limitam, às vezes, o alcance desse especialista médico. Como é que você trabalha com os seus mentorados, digamos assim, para que eles fiquem mais à vontade nesse lugar e nesse entendimento de que o médico hoje ele não está sozinho, muitas vezes ele administra funcionários, ele administra uso de equipamentos, e isso precisa de um olhar administrativo, senão ele fica ali movimentando muito dinheiro, às vezes, e esse dinheiro não está ficando com ele. Só fazendo uma pequena correção, né? O meu papel não é dar mentoria. Tá? Mentoria, a gente tem uma eu digo assim, conversa mentorado de 30 no minutos. sentido de que você dá essas orientações de eficácia dentro da administração. A gente pega na mão, né? A gente faz uma consultoria de fato, né? Eu estou ali, né, presente toda semana, né? Eu fico imerso dentro do ambiente, né, do médico, né? Eu preciso entender o que ele passa, né? Como eu sempre falo, a gente falou no nosso último episódio, né? Depois que eu comecei a trabalhar com médico, eu entendi o tanto que médico trabalha, e médico trabalha muito, né? Então, eu preciso estar imerso, né? E uma das principais, né, dificuldades que eu vejo desse tabu é o médico realmente entender que ele tem uma empresa, né? E ele tem uma empresa, né? Ele tem um CNPJ aberto, ele tem colaborador que ele registra, ele recolhe imposto, né? Ele precisa demitir, ele precisa contratar, ele tem um contador, ele precisa de advogado, ele precisa de uma empresa de marketing, olha quanta coisa, né? Isso é uma empresa, né? Só quem tem tudo isso são empresas, né? Então, o médico, ele tem esse tabu, ele não gosta muitas das vezes de ser chamado de empresário, ele entende muitas das vezes que vender é ruim, né? Vender pode ser antiético, né? Talvez fique com essa preocupação de que ele vai perder a linha correta da prioridade do paciente em detrimento daquilo que ele quer vender. Exatamente. Mas dá para ser muito ético fazer isso com lisura e se beneficiar de uma gestão melhor, não dá, doutora Kelly? Claro, quando você sabe oferecer para o paciente aquilo que realmente vai fazer diferença para a vida dele, você está fazendo um bem para os dois lados. É claro que vai ser bom para você, que está conseguindo oferecer o tratamento para o paciente, mas para o paciente é o que é uma mudança para o resto da vida. Então, isso é uma jogada que a gente tem que pensar sempre, né? Eu não estou aqui vendendo, eu estou oferecendo um tratamento de qualidade para o meu paciente. Muito bom. Vai pensando nas 3 dicas, eu fiz isso no outro podcast, eu acho que quero fazer aqui também. 3 dicas importantes que o especialista médico que está nos assistindo precisa ter quanto à sua comunicação. E eu quero falar dessa comunicação de maneira ampla. Não só a comunicação aqui, naquilo que você vai entregar para a internet, que hoje é uma grande tendência, mas a comunicação que é necessária com seus colaboradores, por exemplo, que muitas vezes falta, que isso vai gerar um ambiente de trabalho gostoso. Mas eu quero falar agora da sua especialidade, que é a paixão que você contou para nós que tem, sobre as enfermidades ou os distúrbios do labirinto. Eu acho que nós vamos atingir muitas pessoas na minha faixa etária, por exemplo, 50 a mais, né? Eu estou com 55 anos, e é o tipo do tratamento que traz a pessoa, tira a pessoa de uma prisão e traz para a qualidade de vida. Como é que foi que você começou a se interessar por isso? É libertador, né? Desde a residência, durante ali a especialização, eu já gostava bastante dessa área, mas depois, quando eu fui trabalhando, fui vendo que eu gostava bastante de atender os pacientes, porque na otorrino é uma especialidade até muito cirúrgica, muito objetiva. Você vem, trata e tchau. E eu vi que eu gostava de acompanhar meus pacientes. E esses pacientes de tontura e de zumbido também, né, que envolve o labirinto, eles ficavam muito perdidos. Porque tem pouca gente que, apesar de ser muito comum tontura e zumbido, como você falou, principalmente nessa faixa etária, depois de 50, 60 anos, a gente tem poucos especialistas
E a gente tem muitos mitos, muitos e muitos mitos, ainda mais hoje com a internet. A maioria das pessoas acham que labirintite não tem cura, que é pro resto da vida. Zumbido, então, nem se fala. Tem que se acostumar com aquilo ali mesmo. E não é assim. E não é assim. Então, eu vi os pacientes muito sem esperança e, ao mesmo tempo, eu estudando isso, via quantos tratamentos a gente tem, quantas possibilidades do paciente melhorar, mas que aquilo ali não era de conhecimento público. E então, essa foi a minha ideia, de trazer esses pacientes. Então, são pacientes calejados, são pacientes que já rodaram por outros médicos, são pacientes muitas vezes muito desesperançosos, que a gente precisa pegar pelo colo mesmo. E vem cá, entra aqui, vou te explicar o que está acontecendo com você e vamos tratar. Desde o início até chegar no final, vamos te acompanhando em cada passo. Que maravilha. Você falou de alguns mitos. Conta um ou dois aí que você se lembra agora que precisam ser desmontados. O principal de labirintite, primeiro que labirintite é tudo igual. E, na verdade, a gente tem vários tipos de doença do labirinto, eu vou pensar em uns 50 logo de cara, e cada um deles tem um tratamento diferente. E a maioria dos pacientes já chegam assim, eu tomei esse remédio e não funcionou, qual outro que vai funcionar? Nem sempre o tratamento é remédio. Pelo contrário, os remédios para o labirinto, eles sedam o labirinto, né? Então, eles são bons na fase aguda, na fase de uma infecção, de uma inflamação. Passou aquela fase aguda, o melhor tratamento não é remédio. O melhor tratamento é estimular aquele labirinto. Então, a gente tem alguns outros remédios que estimulam, que não são esses os mais conhecidos, os mais usuais, e muita fisioterapia, reabilitação, neuromodulação, psicoterapia, exercício físico. Por isso que eu falo bastante dessa questão também da corrida. Então, esse é o principal mito. E o outro, em relação ao zumbido, é que eu tenho que aprender a conviver com isso, né? Há outro também que é só de idoso, tanto zumbido quanto tontura. E eu vou te falar que eu atendo muito mais paciente jovem do que idoso. É engraçado, né? Por mais que seja, você vai ler na literatura, mais comum em idoso e em mulher, zumbido, assim, no meu consultório é disparado homem, por volta de 30 e poucos anos, assim. Já a tontura já tem tanto mulher quanto homem, tá? Mas é de todas as idades. Eu quero perguntar se o Luciano tinha consciência disso. Eu tenho zumbido. É mesmo? Num grau, assim, que não me incomoda, mas eu escuto à noite, todo dia. Eu gosto de falar que o nosso silêncio tem um barulho. Tem, né? Exatamente. E eu demorei a perceber, sabe, que era um zumbido, até hoje não procurei, agora já sei que agora, de verdade, eu estou até mais tranquilo, porque eu não tinha ideia que... Né, tinha solução. Não, e que a faixa da minha idade, né, eu estou com 35 anos, e ela acabou de falar, homens por volta de 30 e poucos anos. Então, eu faço parte de uma estatística até, né, grande, né? Então, deixa eu já despreocupar o pessoal aqui, né? Não vamos gerar nenhum alarme, porque realmente, gente, quase todo mundo, quando está num ambiente muito silencioso, que é aquela hora ali que a gente vai dormir, a gente pode escutar alguns sons fisiológicos ali do organismo. Coração batendo, como é que chama? Sangue passando pelas veias. Então, a gente pode escutar alguns barulhos nesse momento de muito silêncio, sabe? Então, só o fato de você escutar um barulho quando estiver em ambiente muito silencioso não é um problema. O problema é quando esse barulho passa a te atrapalhar, seja principalmente para dormir, ou seja, se concentrar, ou seja, fazer atividade física. Aí sim ele é um problema e aí sim ele precisa ser tratado e precisa ser investigado, tá? Então, só o fato de escutar uma vez ou outra não precisa, né, preocupar assim não, tá? Mal, então. Luciano, a doutora Kênia, ela se posiciona muito bem e se comunica muito bem. Sim. Né? Você está vendo a performance dela aqui, como ela consegue trazer na sua fala uma explicação acessível, né? E a gente sente ela tranquila no que ela está fazendo. Eu queria que você falasse para a nossa audiência a importância da comunicação para o especialista médico hoje. O especialista médico, principalmente, né? Os clientes que eu atendo, né, todos na faixa aí já de 30, 40, 50, alguns, eu vejo que são muito bons tecnicamente, né, mas às vezes, pela falta da comunicação, perdem até espaço por pessoas piores tecnicamente. É verdade. Hoje a gente vê comum. uma enxurrada, né, de pessoas, não só na área médica, mas em todo lugar, de pessoas tecnicamente muito ruins, mas que aprenderam a se comunicar. Né? É verdade. E aí elas ganham destaque
relevância, né, e acabam ali, muitas das vezes, tomando, né, o lugar, o espaço de pessoas que são muito mais capacitadas, né? Então, eu diria que a comunicação ela é essencial para que as pessoas saibam o que você faz, né? Hoje em dia, a gente tem isso daqui na mão, que é uma ferramenta que consegue... Facilitou, né? Demais, exatamente, né? Facilitou Ninguém muito. Depende mais de uma emissora de TV, apesar das emissoras serem maravilhosas, mas nós não precisamos mais de quase ninguém. Nós precisamos de disposição, coragem, né? Intrepidez e um telefone, e você está fazendo um bom conteúdo. E em uma emissora de TV grande, né, você dá um tiro de canhão, né? Aquele público ali, 1% é seu público, ou menos, né? Aqui você consegue nichar, você fala diretamente com o seu público, você fala com quem quer te ouvir, né? Então a gente está, né, na melhor fase, né, para a gente conseguir mostrar o nosso trabalho, e a comunicação ela é essencial, né? Falo que eu preciso também me desenvolver cada vez mais, eu preciso, né, me colocar, né, nesse treinamento para que cada vez mais as pessoas saibam do que eu faço. Eu vou te dar o telefone de uma consultora. Quem é ela, hein? Que treina as pessoas para falar em público. Doutora Kênia, essa capacidade é natural ou você trabalhou isso? É trabalhada todos os dias, né? Eu sou uma pessoa extremamente tímida de natureza, e isso foi uma coisa que eu fui trabalhando. Estava conversando com o Luciano, eu comecei a fazer Instagram mais ou menos na pandemia, acho que acredito que no final de 2020, e eu falo com ele que só hoje, agora, em 2024 para 2025, assim, que eu fui notando realmente resultados, né? É na cara de pau, é na coragem, é assim que a gente vai melhorando. Claro que a gente vai estudando, vai vendo inspirações, né? E vai melhorando, claro, né? Mas não é natural, são coisas assim como eu desenvolver o talento de cuidar dos meus pacientes, a gente desenvolve esse tipo de talento também. E tem muito a ver, né? Porque comunicar com o paciente que não é médico, que é um leigo, é assim como comunicar na televisão, comunicar numa entrevista. Então, são talentos parecidos. A gente melhora em um e melhora no outro, né? Eu acho muito legal. Você separou as dicas? Separei as dicas. Primeira dica, reuniões, 2 tipos de reuniões para comunicação interna, né? Uma é a reunião 1 a 1, onde você tira 15 minutos do seu dia por semana, não precisa ser mais que isso, tá? Para falar com o seu colaborador, para dar feedback e também para receber feedback. É importante isso, tá? E uma outra é uma reunião que eu chamo de reunião de resultado. Todo último dia do mês ou primeiro dia do mês é essencial você separar ali 30, 40 minutos para ter uma reunião de resultado. Chegamos nesse resultado, foi bom, precisamos chegar no outro agora, alinhar um mês, né? Então, esses são os 2 tipos de comunicação formal que eu chamo. E tem uma outra comunicação que ela é muito importante e ela é muito negligenciada, que é a comunicação em ambientes informais. Ou seja, bateu uma meta, leva o seu colaborador para um restaurante, faz uma festinha, né? Ali você vai estar se comunicando com ele, né, de uma forma completamente fora do ambiente do dia a dia, diferente. sem aquela tensão, né? Isso é muito bom. Né? Isso aí. Então, eu diria que são 3 momentos de comunicação muito importantes. 2 muito formais, em reuniões semanais de 15 minutinhos, não precisa mais que isso, e reuniões mensais de resultado. Outra, uma comunicação mais informal, onde você tira o seu colaborador daquele ambiente, né, e leva ele para tomar um café, para tomar um chopp, né, seja o que for, mas que tenha ali uma conversa mais descontraída, mais informal, né. Nesses momentos, a gente tem um ganho que a gente nem imagina que pode ter esse ganho, né, e que muitas das vezes não vai custar quase nada. Muito bom. E você, tem o hábito de fazer esse tipo de ação aí na sua clínica? Esse é o Precision Talks, um espaço onde nós estamos discutindo a visão empresarial das clínicas, a questão técnica dos nossos especialistas, a qualidade no atendimento. Isso tem sido muito enriquecedor para todos nós. Doutora Kênia, o seu atendimento é espetacular. Eu sou muito chata, eu sou treinadora de secretárias e eu encontrei lá um cuidado tão gostoso com o paciente. E a sua secretária, ela fala a sua língua. Ela é muito extensão do seu jeito. Como é que você conseguiu isso?
É engraçado, né? A gente vai atraindo esse tipo de pessoas. Mas é bom esse elogio, porque fui eu que treinei ela, né? Muito bom. Então, assim, significa que foi bem feito. Mas eu falo assim, quando eu abri a clínica, a gente vai pensando nas nossas missões e tudo mais. E a minha ideia era assim, gente, eu quero um espaço intimista, onde o paciente sinta como se eu estivesse recebendo o paciente em casa, como se ele fosse um amigo meu. Então, eu preciso que ele se sinta muito à vontade ali. Então, existe aquele espaço... É um ambiente, vamos falar assim, a pessoa vai ali porque existe o sofrimento dela, né? Mas ela precisa se sentir acolhida e, ao mesmo tempo, precisa saber que ela está lidando com um especialista, que é ali que ela encontra o que ela precisa, né? Então, assim, a gente precisa mostrar para o paciente essas duas coisas. O acolhimento e a autoridade, vamos falar assim, a especialidade. Acho que você atinge o seu objetivo com maestria. Luciano, e ela faz uma coisa muito interessante, que é oferir aquilo que você fala, né? Métricas. Precisamos de métricas. Então, ela pede feedback através da menina, mas que a gente fica até sem graça de não fazer. Né? É o tipo da coisa, tipo assim, às vezes você não está com você não tá com paciência de fazer aquilo. Você, meu Deus, eu preenchi esse negócio. Mas é tão querido, e é de uma maneira tão, assim, acolhedora, eu acho que essa é a palavra, que envolve o cliente. Isso eu achei muito interessante. E acho que nós precisamos aqui, o Precision tem essa função também, de despertar esse acolhimento no atendimento do cliente. Porque, como você disse hoje, você disse no outro episódio, foi hoje também, né? Segredinho aqui da gravação. Você disse bem que as pessoas hoje têm muitas opções. Né? São vários especialistas no mercado com excelência alto nível. E eu diria, Alcione, que há pouco tempo atrás, antes da pandemia, os médicos concorriam com eles aqui dentro da própria cidade. Hoje eles concorrem a nível nacional. É muito fácil fazer uma consulta lá em São Paulo ou no Rio de Janeiro com a telemedicina. Fora do país, sinceramente. Fora do país. É verdade. Então, realmente nós precisamos produzir esse tipo de conteúdo para você, porque eu tenho certeza, você não sai de assistir o nosso podcast com a mesma mente que você entrou. Muitas chaves vão sendo jogadas aqui para você, justamente para despertar. Bom, despertar foi o objetivo da edição 1 do nosso Precision Talks presencial. Você estava lá, né, doutora Kênia? Claro. Conta pra gente como é que foi a sua experiência. Aproveitei cada minuto, né? Primeiro foi uma noite incrível, né, gente? É um lugar muito bacana, comida boa, bebida bacana. E aí eu encontrei várias pessoas, várias amigas que eu não via há muito tempo. E algumas pessoas que eu conhecia, mas eu conversava pouco, né? Então o networking já foi bem produtivo naquele momento. E de lá nasceram várias parcerias depois, futuras, né? Enfim, a nossa, inclusive, maravilhosa, né? E fora isso, a gente falou desses temas que a gente fica negligenciando um pouquinho ali, né? Inclusive da questão do marketing, da questão de se posicionar na internet e da questão da gestão de clínicas, né? Eu estava falando com o Luciano que eu estava começando a ler algumas coisas sobre o assunto, parece que a gente vai atraindo essas energias, né? Então, cada vez mais para mim, essa parte de gestão é importante, essa parte de marketing. Então, hoje, além de estudar a medicina, que eu preciso estudar, eu preciso saber alguma coisinha. Claro que eu não sou especialista e nem você, mas saber alguma coisinha e aplicar, principalmente, isso na minha vida, né? O que eu gosto de falar, só um minutinho, é que é importante você saber o que você precisa cobrar. Isso. Eu acho que isso basta, né? O resto você consegue contratar pessoas para fazer para você. Mas o importante é a gente saber o que cobrar. Né? Muito bom. Senão... Eu ia falar justamente isso. Meu pai dizia uma frase que eu nunca me esqueço. Ele diz ainda, né? Que ele está vivo. Ele diz, saber não ocupa lugar. E acho que a gente tira a nossa vulnerabilidade em relação aos prestadores de serviço. Exatamente. Porque a gente passa a ser um colaborador mesmo daquilo que está se criando junto. Então, eu acho que precisamos, sim, não ser especialistas, mas ter um olhar atento a essa fase do mundo, que é a comunicação em primeiro lugar. Nós estamos nas redes. Se não estivermos, nós vamos, com certeza, perder muitas oportunidades. Então, de fato, o Precision se torna uma ferramenta estratégica. Tem novidade para a edição 2 que você quer contar? Tem novidade. Dessa vez a gente vai trazer um especialista em investimentos, né? Uma das nossas missões é sempre
trazer para os médicos que estão ali alguma coisinha, alguma viradinha de chave que pode fazer diferença na vida, né? E investimento, né, é muitas das vezes a garantia de uma aposentadoria tranquila, ou como você comentou comigo, pelo menos a garantia de que você não precisa tanto, né, performar em alta performance sempre, né? Então, porque chega uma hora que cansa, né? E também o desfrute. Exatamente. E assim, chega uma hora que a gente precisa desfrutar, né? Que a gente precisa viajar mais, que a gente precisa, né? Tem tanto tá mais com a família, coisa para conhecer, né? Então eu acho que fazer esse planejamento, né, futuro é extremamente importante, principalmente para os médicos que só recebem muitas das vezes quando eles estão lá trabalhando, né? Então eles têm que fazer também o dinheiro trabalhar para eles e não só eles trabalharem para ganhar dinheiro. Muito bom. O Precision Talks é um evento presencial, o primeiro evento de Network Medical da nossa região. Nós temos muita alegria e felicidade de estarmos à frente dele, eu e Luciano Matos. E o podcast é mais um braço, uma extensão desse evento, onde nós daremos espaço, não só para essas discussões, esses temas que nós temos trazido, mas também para ser um palco de especialistas brilhantes, como a doutora Kênia, que está aqui com a gente hoje, nesse segundo episódio. Posso tirar uma dúvida com a doutora Kênia? É agora. De um assunto que está muito em alta também, sobre as fases do sono, né? Uhum. Doutora, todo mundo chega no sono REM todas as noites? Deveria chegar. Esse é o nosso normal, né? Uhum. A gente dorme, passa pelo sono não REM, que é o sono que tem a fase 1, 2 e 3, sendo a 1 mais leve, mais superficial, e a 3 mais profunda, e depois passa para o sono REM. E isso ocorre num espaço aí de mais ou menos 1h30, e aí volta para o sono não REM, fase 1, 2, 3, depois para o sono REM, e por aí vai. A fase do sono REM, que é a fase do sono mais profunda, ele é aquela fase que a gente mais descansa, tá? Então, a gente precisa chegar dessa fase para a gente acordar bem, disposto, e inclusive para a gente produzir os nossos hormônios, inclusive de saciedade, de disposição, de performance durante o dia. Então, não, quem ronca, quem tem apneia do sono, às vezes quem tem ansiedade, quem tem problemas de depressão, não chega na fase do sono REM. Entendi. E isso tudo já vai ser uma consequência do outro dia dele. Já vai estar mais cansado, já vai estar mais... Tudo vai impactar no dia seguinte dele. Entendi. Então, como a gente conversou aquele dia, a mulher vai reclamar de que ela está obesa, que ela não está conseguindo fazer atividade física, que ela não tem disposição e, ao mesmo tempo, não consegue concentrar para fazer as atividades dela. Muitas vezes são pessoas que... Gente, eu dormi a noite inteira, 8, 10 horas, mas eu começo aqui a trabalhar, me dá sono de novo. O que está acontecendo comigo? É realmente um sono que é de tempo bom, mas não é de qualidade boa, né? Essa fase do sono mais profundo é essencial para a gente descansar e para a gente produzir. Afeta o ser humano como um todo. Por isso a importância da sua especialidade. Estamos indo para os minutos finais desse segundo episódio. Estamos com o cenário rosa, porque março, mês da mulher. Então nós trouxemos especialistas que são mulheres empoderadas na saúde. Queremos dar os parabéns para você pelo seu trabalho, doutora Kênia, por tudo que você tem realizado. Agradecer por ter aceito o nosso convite, né, Luciano? Tão especial ter especialistas assim com a gente. E eu queria deixar você à vontade para fazer suas considerações finais sobre a sua especialidade, sobre o Precision que está vindo aí, já é a nossa convidada para estar conosco, e a gente caminhar para o final. Bom, então, primeiro eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa, porque, como você falou, não tem outro lugar de network médico na cidade, e é uma coisa que faz muita diferença. Fez muito a primeira edição e eu tenho certeza que a segunda vai fazer bastante diferença também. E, fora isso, convidar a quem está me escutando e que sabe que tem problemas de sono, que acorda e que o sono parece que não dormiu bem, não consegue produzir durante o dia. Isso pode ser, sim, um problema do sono e você pode melhorar muito. Basta você se consultar e tratar com um especialista. É claro que não é com qualquer um, tem que ser com um especialista, mas que isso vai melhorar bastante a sua vida. Desde disposição, a ficar mais bonita, né? Porque a gente vai ter mais, vai conseguir correr, pele, vai exatamente. Malhar. Vai malhar, até mesmo na libido, na saúde sexual. Isso tudo faz bastante diferença. Então, procure, sim, um médico especialista do sono, porque isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Bem, meu parceiro Luciano Matos,
suas considerações finais. Bem, só agradecer, doutora Kênia, pela presença, pela participação, foi realmente engrandecedor. Eu acho que, né, alguns pontos que a gente tocou aqui são extremamente importantes, né? Talvez a gente seja uma das gerações que mais negligenciou o sono, né? E agora a gente está tendo que reaprender a dormir. Exatamente. Vou te contar, Chega a ser engraçado, né? Mas, né, na minha época que eu cresci, era legal a gente dormir 5 horas por noite, 6 horas por noite para performar mais e etc, trabalhar mais, né? E hoje eu entendo que dormir 8 horas por dia é muito mais importante do que negligenciar aí, né, essas 3 horas de sono, achando que a gente vai produzir mais por causa disso. Muito bem. Estamos indo para o final. Ah, que pena. Tá tão bom esse bate-papo. Toda semana vai ter um papo como esse aqui no Precision Talks e você não pode perder, já vai contando para os especialistas da saúde aí da sua casa. E nós teremos também o nosso segundo evento presencial. Um prazer tê-la conosco. Parabéns por esse mês, né? Mês da mulher tão importante para nós. Para a gente, ainda mais mulheres guerreiras, lutadoras, a gente está sempre aí, né? Então, muito obrigada. Obrigada, Luciano, mais uma vez. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá!